Que a graça de Cristo seja conosco em mais um Conectados com a Palavra, o seu devocional de hoje, em nosso meio. Me reporto hoje a um texto que nós encontramos no capítulo 7 do livro de Atos, versículo 55, que diz o seguinte: Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus Cristo em pé à direita de Deus. Esse momento antecede a morte de Estevão por apedrejamento. Lembrando que Estevão foi o primeiro mártir da história da igreja. Então, nesse texto dessa conexão de hoje, nós temos algo que é maravilhoso e ao mesmo tempo enigmático. Estevão foi transportado por uma experiência mística de enorme profundidade, passando às regiões celestiais em que o Espírito Santo fluía em grande poder na vida dele, fluía nele, ao redor dele, através dele. Estevão foi elevado muito acima do, humanamente falando, terrível conflito ao qual ele estava sendo submetido e que ele estava experimentando ainda no tempo presente, enquanto está sendo morto por apedrejamento. Ele vê a glória de Deus. Um momento extremamente glorioso, glorioso, e também deve ser gostoso da glória celestial. Estevão viu a glória de Deus. No original temos aqui uma tradução da expressão hebraica usada para indicar a presença de Deus, tal como sucedia quando os israelitas, quando da travessia no deserto, Deus aparecia, a glória de Deus aparecia, enchendo o local que estava, no caso, a tenda da congregação. Temos aqui uma das teofanias, ou seja, Deus se mostrando de uma forma onde possa ser entendido e compreendido pela mente humana. Deus é muito mais do que Estevão conseguiu visualizar, mas o que ele viu foi de estonteante grandeza. Imagina só o que mais tem para ver e que nos aguarda e que veremos, e disso tudo desfrutaremos na eternidade. O contexto da nossa conexão é como que um pacote completo. No versículo 2 do mesmo capítulo 7, nós temos a seguinte expressão: A isso ele respondeu, ele, Estevão: Irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ainda na Mesopotâmia. O Deus glorioso. Estevão fala do Deus glorioso, iniciando a sua palavra, e acaba terminando de ver a glória de Deus no final, lá no versículo 55. O poeta português Antônio Correia, num dos versos de um poema seu, ele se expressa assim: A alma que se deu às pedras duras, amor tão desamado que nos ama, gênio que inspira a noite e as trevas inflama, desde as ondas às verdes espessuras. Estevão viu uma experiência que nos inspira e nos mostra: Deus está em nosso meio. Que Deus nos inspire também mais e mais, para que possamos cada vez mais ter consciência disso, dessa realidade, e assim glorificarmos o nome do Senhor. Estevão fez isso. Iniciou o seu discurso dizendo: o Deus da glória, e terminou o seu dia ali naquele momento vendo a glória de Deus. Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado porque Tu estás conosco, em nós e entre nós. Nós possamos ter consciência disso mais e mais, possamos sentir isso cada vez mais e mostrar isso àqueles que nos circundam, àqueles que estão perto de nós. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.